Seja bem-vindo a mais uma aula desse curso de supervisor tão poderoso. Nós aprendemos tanto na primeira aula e hoje eu sei que não vai ser diferente. Hoje nós vamos aprender sobre hábitos de um bom supervisor de células. Quais hábitos um bom supervisor de célula deve ter? Primeiro hábito é de receber. Vamos ler juntos. Imagine só, você está no Palácio da Alvorada, esperando para se encontrar com o presidente do Brasil. Em 5 minutos será a sua vez de apertar a sua mão e conhecer o seu gabinete. Essa é uma oportunidade única. Você está nervoso, bem preparado e tentando parecer tranquilo. E você vai ouvir uma palavra, né? Por favor, gente. Se o presidente pedisse para se encontrar com você no Palácio do Planalto, você estaria lá no horário certo e preparado para encontrá-lo. Agora considere o seguinte: o rei dos reis, muito mais importante que qualquer autoridade mundial, está pedindo a sua presença. Ele o está convidando para comparecer diante dele. E ele não está interessado apenas em uma foto ou uma breve aperto de mão. Ele quer se encontrar com você todos os dias. Grandes supervisores precisam de sabedoria profunda e constante encorajamento. E a melhor maneira de conseguir isso é ir diretamente na fonte, Jesus Cristo. Encontre-se com Deus antes de se encontrar com seu líder de célula. Eles vão te agradecer por isso. Presta atenção. É autoexplicativo, né? Às vezes, se fosse para conhecer alguém famoso, você se prepararia. Mas quem está te chamando para você ter vida junto é Jesus, é Deus. E você deve estar lá todos os dias. Se você se encontrar com Deus, seus líderes vão te agradecer. Se você é um supervisor que tem relacionamento com Deus, os seus líderes vão te agradecer. Por quê? Porque você vai ter algo para entregar para eles. Às vezes, o líder vem cheio de desafios e você vai cheio de nada para conversar com ele. Você tem que estar cheio de Espírito Santo. Nós precisamos da renovação que vem de Deus. Sabe, se o supervisor não tem nada para liberar sobre o seu liderado, o que vai ser o resultado disso? O que vai ser o resultado? O que vai ser o resultado desse relacionamento com o seu liderado? Nós precisamos de supervisores que querem o Senhor, que buscam o Senhor. Não é só alguém para ficar ali, cumprindo tabela. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de homens e mulheres que entendem que estão debaixo de uma missão. Não é ser gerente de uma empresa, que isso também é nobre. Não é ser encarregado. Não. É você estar a serviço de Deus por cuidar das almas. Então você tem que ser alguém que renova todos os dias seu relacionamento com Deus. A base para supervisionar é estar com Deus. Você precisa gastar mais tempo com Deus do que com as pessoas. Às vezes você gasta 3 horas com o pecador e 3 minutos com Deus. Se às vezes você passar as 3 horas com Deus e às vezes 3 minutos com o pecador, você conseguiria abençoar muito mais pessoas. É aquela frase, né, de você afiar seu machado antes de usá-lo. Você vai gastar menos energia. E às vezes você está gastando muita energia, está cansado, está falando, que serviço difícil esse de supervisionar, que serviço difícil esse de servir na igreja. Você não ora. Está querendo o quê? Você não ora, não lê Bíblia, não jejua, não vai na igreja local, não busca Deus, não se envolve nas telas com as pessoas. E você está achando que você vai dar conta? Não vai. Você precisa ter tempo com Deus. Você precisa ter um tempo de devocional com Deus. Você precisa ter um tempo de estar com o Senhor, de aprender do Senhor. Você precisa de um devocional. E aí vem a pergunta, pastor, o que é um devocional? Quero te explicar primeiro o que o devocional não é. Devocional não é um ritual religioso. Em vez disso, é um momento de relacionamento com Deus. Não é só um ritual, é um relacionamento com Deus. Um devocional não é só para ler a Bíblia. A Bíblia é sustento espiritual, mas tem gente que só lê a Bíblia também, mas não ora. Tem gente que acha que é só orar. E não é só ficar falando. É você ler a palavra. Devocional não é só orar, não é só ler Bíblia. É a Bíblia, a adoração, a oração, a intercessão, tudo caminhando junto. Há uma frase de Richard Foster que é o seguinte: a vida espiritual não é algo que acrescentamos à nossa vida já tão ocupada.
Estamos falando de impregnar, infiltrar e controlar o que já estamos fazendo com uma atitude de serviço a Deus. Ou seja, devocional não é só um momento que você encaixa no seu dia. Não, pelo contrário. Isso tem que estar impregnado em você. É o resto que tem que se apoiar na base que é sua vida com Deus. E não sua vida com Deus ser o resto do que você faz. O tempo de devocional, o seu tempo de oração, vai te ajudar a andar com Deus. O que é um tempo de devocional? Primeiro, é receber a plenitude de Deus. Segundo, é estudar a palavra de Deus. Terceiro, é esperar em Deus. Quarto, é orar por motivos específicos. Isso é devocional. Isso tem que permanecer. Tem que ser algo que você pratica todo dia. Que vai gerar o quê? Vai manter a plenitude de Deus. Vai te lembrar a palavra de Deus quando você precisar. Vai te ensinar a andar com Deus. Vai te ensinar a orar momento a momento. Quando você pratica o devocional, você é transformado. João 16:13, a parte B vai dizer o seguinte: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Então o Espírito Santo é quem vai te ensinar sobre todas as coisas. E você tem que aprender na oração. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Eu sou teólogo, sou formado, estudo muito, às vezes leio um livro por semana, já cheguei a fazer isso muitas vezes. Ouço muito, aprendo muito, dou aulas, assisto muitas aulas. E às vezes as pessoas me perguntam: onde é que você aprendeu isso aí? Foi numa sala de aula? E a maioria das vezes não. Eu falo: não, eu aprendi no meu quarto, com a revelação do Espírito Santo. Às vezes as pessoas me perguntam qual a melhor tradução da Bíblia. A melhor versão. Eu falo: a melhor tradução da Bíblia é o Espírito Santo. Que quando você abre, ele te revela a palavra e ela salta aos seus olhos. Ao seu espírito queima enquanto você lê o que está escrito. Há um poder de oração. Outra coisa, o devocional não é só para você se focar em você. O devocional é para você orar pelo seu liderado, pelo seu líder de célula que você está discipulando, pelo povo daquela célula. Você que é supervisor, você anota o nome do seu líder, o nome do pessoal da célula, e pega ali, lê o nome desse povo, e declara sobre eles, ora por eles, intercede por eles. A Bíblia diz que quando Jó orava para os seus amigos, ele era abençoado. Você quer ser abençoado? Ore mais pelos outros do que por você. Você vai ver as bênçãos vir sobre sua vida. Então você precisa orar. E você vai começar a ver os testemunhos poderosos. Você precisa aprender a proteger o povo da sua célula. Quando você está em oração, você está guerreando no mundo espiritual. E eles estão ali servindo como soldados de Cristo. E quando você está orando, você está protegendo eles no mundo espiritual. Sabe, você precisa ser um intercessor. Ter devocional com Deus é importante, porque isso vai te alimentar e você precisa se alimentar. Mas também você precisa aprender a interceder pelo próximo. Interceda pelo seu coordenador, interceda pelo seu pastor diário, seus pastores, mas aprenda também a interceder por aqueles que estão ali sob os seus cuidados. Há um passo a passo na oração intercessória. Olha só, discernir adequadamente as necessidades da pessoa é algo importante, viu? Às vezes você só ora por elas, mas é muito importante você perguntar como elas estão. Saber, perguntar por de célula. Alguém comentou que está passando um desafio na célula? Comentou? Me fala o que é que eu vou interceder por essa pessoa. Intercessão é entrar na arena de oração em defesa daquela pessoa e guerrear por ela mesma. Ah, mas se eu fazer isso, eu vou passar a luta espiritual. Mas ninguém mandou você fazer isso. Você aceitou esse desafio. Isso não é só cargo, não é só status. Isso é para você ir lá e batalhar por aquela pessoa. Orar com persistência e fervor por suas necessidades. Tem que ser com fervor, para Deus ouvir e responder as orações daquela pessoa. Olha só, Jesus orou por proteção dos seus discípulos. João 17,15. Não rogo que os tire do mundo, mas que o proteja do mal. O supervisor, ele oferece proteção sobrenatural por meio da oração intercessória. À medida que o supervisor eleva seus líderes de célula a Deus em oração diária, esses líderes vão sentir isso
e vão receber transformação de Cristo. O Espírito de Deus é o melhor supervisor. Quando o supervisor ele ora por seus líderes, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida deles. É autoexplicativo, não precisa nem repetir. Jesus fez isso. Quando você ora por eles, a vida deles é transformada. O Espírito Santo vem sobre eles, dando-lhes habilidades de ouvir e realizar sua vontade diariamente. À medida que os supervisores oram por aqueles que eles lideram, Deus lhe dá uma nova percepção sobre a necessidade dos líderes. Deus vai começar a trazer aos seus olhos o que seus liderados precisam. Quando você ora por eles, Deus vai te revelar, vai te dar a palavra revelada do que eles precisam. Mas, às vezes o crente é muito técnico hoje em dia. Você precisa entender que o crente tem que ser espiritual. O homem de Deus e a mulher de Deus tem que ser espiritual. E às vezes a gente é muito humano, quer resolver tudo na técnica. Não. O melhor lugar para resolver é na oração. É buscando o poder do alto. E o próprio Espírito Santo vai trabalhar na vida deles. Eles vão te dar menos trabalho. A meus liderados dá muito trabalho. Eles vão dar menos trabalho quando você orar por eles. E o Espírito Santo vai te guiar para poder ajudá-los nas necessidades deles. Ok? Outra coisa. Você precisa aprender a ouvir. Há uma arte de aprender a ouvir. Ouvir a necessidade daquela pessoa, do seu liderado. Você precisa aprender a ouvir. Como que você vai ajudar um bom supervisor, além dele ter, olha só, a gente aprendeu aqui hoje, alguns hábitos que ele tem que ter. Primeiro, devocional, você orar por você mesmo. Segundo hábito, interceder pelos seus liderados. Terceiro hábito, poderoso, que um supervisor tem que ter, é aprender a ouvir. Às vezes você não é bom para ouvir tudo que você fala. Às vezes a pessoa vai te contar uma coisa, você nem espera terminar, você já quer ensinar, já quer falar, já quer falar para ela o padrão de como que é que você quer ir embora, porque você tem suas coisas para resolver. Não, você está errado, você tá em pecado. Você está fazendo a obra de Deus relaxadamente. A Bíblia diz que maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Existe um livro muito interessante que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E esse livro vai ensinar muito sobre aprender a ouvir. Sabe, meu conselho é esse. Não focalize em como você está se saindo como supervisor. Focalize em como está o líder. Seu foco está mais no líder que em você. Grandes supervisores buscam entender em vez de serem entendidos. Eles veem a supervisão da perspectiva do líder. Para se conquistar essa perspectiva, ouvir é fundamental. Então você está mais preocupado em ajudar seu líder e não se ajudar. Entende isso? A supervisão habilidosa exige um ouvir habilidoso. Isso é poderoso. Sintonizado e apto, com capacidade de maximizar a interação de ouvir. Ouvir não é simplesmente escutar passivamente, mas envolver-se ativamente com a vida do líder. O supervisor precisa ouvir os sinais de vida, as escolhas que o líder de célula está fazendo, a resistência, a turbulência que ele ou ela está encontrando no processo. Escute isso. Às vezes você está ali passivo, você ouve. Mas eu ouço, velho. Não, pastor, mas eu ouço. Mas você ouvir a canção. Entendi. Faz assim, acertado e pronto. Não, esteja ali ativamente, ouva, sinta o que está sendo falado. Ouvir envolve concentração intensiva e séria sobre o que o líder está dizendo. Existem alguns obstáculos que vão te atrapalhar de ouvir. Pastor, quais são os obstáculos que me atrapalham de ouvir o meu líder? Primeiro, preparo inadequado para o encontro de supervisão. Às vezes você vai ter o encontro ali mensal com os seus liderados e você não se prepara para aquele momento. Você vai de qualquer jeito, tá errado. Inclusive, pelo menos uma vez por mês, você tem que sentar com os seus liderados de célula, viu? Para ouvir eles, ver tudo que está acontecendo e ajudar eles. Literalmente, tirar um tempo para ouvir. Você faz isso, não faz errado. Ok? Falta de oração sobre as questões que precisam ser abordadas. Lembra que eu falei que você tem que perguntar para eles para interceder? Pega essas causas que eles te entregaram, ora por elas e leva elas no encontro para poder falar, você me falou aqui, você está com dificuldade de liderar. Eu orei por isso. Eu quero te ajudar nisso aqui. Vamos lá, vamos resolver isso aqui agora? Pegou? Outra coisa, que é um obstáculo para ouvir. Linguagem corporal desfavorável. Por exemplo, não olhar nos olhos. Outra coisa,
questões pessoais não resolvidas. Você tá com questão pessoal mal resolvida com o liderado, você não ouve, você fica disperso. Isso vai te atrapalhar. Nós temos que nos preparar para ouvir. Nós temos que nos preparar para poder ouvir o que o nosso liderado está nos falando. E assim você vai conseguir vencer. Então, esses 3 hábitos têm que estar na vida de um supervisor. Devocional, ele tem que ter vida com Deus. Intercessão, ele tem que interceder por aqueles que estão abaixo dele. E ele tem que aprender a ouvir. Ele tem que aprender a ouvir para auxiliar no que precisa. Responder as perguntas certas. Ok? E aqui nós terminamos essa lição 2 poderosa. Isso aqui está para a vida. Espero que você tenha aprendido muito. Eu tenho certeza que você vai ser um supervisor excepcional. Eu te espero na próxima aula.